Salve galerinha do bem, Adicto passando aqui para continuar nesse vídeo 2 da Divisão Internacional do Trabalho, né? E se vocês perceberem, a gente já passou daquele primeiro momento, né, que eu falei do capitalismo mercantil, né? Nessa época aí o capitalismo ele estava focado, o lucro dele estava focado no comércio de especiarias, no metalismo, né? No colonialismo e também no tráfico de escravos. E aí, no final do século XVIII, a gente vai ter um acontecimento muito importante na Europa, mais especificamente na Inglaterra, que é o que? A ascensão das manufaturas, né, da burguesia manufatureira e a criação de novas tecnologias, a descoberta, né, de novas fontes de energia, né? E claro, a partir desse momento você vai ter o que? O surgimento das fábricas, né? Nós estamos falando da Revolução Industrial, amigo. A Revolução Industrial. E a Revolução Industrial que ocorre na Inglaterra, ela tem essa característica, né? Também na questão do trabalho, por quê? Porque ela marca a substituição do trabalho escravo pelo trabalho assalariado. E aí você vai ter o surgimento de uma classe, né? Essa classe é chamada de proletariado. Quase que eu erro, hein? Proletariado. Vem de prole. Prole são filhos, né? E aí, cara, a Divisão Internacional do Trabalho, no primeiro momento, não sei se vocês lembram que eu falei no primeiro vídeo, que ela é uma relação desigual, né? No início, né, na época do capital comercial ou do capital mercantil, as colônias enviavam, né, as matérias-primas para as metrópoles, e as metrópoles manufaturavam e enviavam os produtos manufaturados para as colônias. E essa relação é uma relação desigual. Nesse novo momento, né, esse momento em que as antigas colônias vão começar a entrar em independência, os escravos vão começar a ganhar a sua liberdade, o que vai acontecer? Lá na Inglaterra você já vai ter o fenômeno da Revolução Industrial acontecendo. Então, está tendo uma mudança no capitalismo no mundo nessa época, né? Então a concentração de lucro ela vai deixar, ela ainda vai continuar acontecendo no comércio, mas ela já não vai estar mais focada nesse comércio de especiarias, no colonialismo, porque já estava tendo um processo de descolonização, não vai estar mais focado na questão do tráfico de escravos, porque já está a maioria do trabalho escravo está sendo substituído por trabalho mão de obra assalariada. E aí o que vai acontecer? As indústrias e a própria tecnologia da indústria vai criar uma nova demanda. E claro, essa relação de trabalho vai mudar, né? E como agora você vai ter uma relação em que a mão de obra vai receber para poder executar esse trabalho. Em compensação, você vai ter uma quantidade de tempo trabalhado muito maior. Nessa época, né, final do século XVIII, início do século XIX, na Inglaterra, você não tinha ainda uma regulamentação do trabalho na indústria, né? Então você tinha jornadas de 14 horas, era normal, 14, 16 horas trabalhando, mulher gestante trabalhar, criança trabalhar, idoso trabalhar, né? Não tinha essa preocupação com a saúde do trabalhador. Inclusive era muito normal na Inglaterra do século XVIII para XIX você encontrar pessoas no meio da rua com os membros inferiores amputados, né? Geralmente dedos, mãos, né? Até o punho, porque era muito normal você ter acidente de trabalho, né? Elas operavam tear, aquele tear mecânico,
E muitas vezes acontecia acidente de trabalho e era normal isso acontecer. Não existia uso de EPI, né, ISO não sei o que para segurança. Não existia isso, né? E claro, o patrão precisava ter mais lucro, né? E aí é que se descobriu que você ia lucrar através do trabalho assalariado. Como? Né? Teorias científicas em que ele observou essas relações de trabalho entre os donos de meio de produção, que eram os donos dessas indústrias, dessas fábricas, e os assalariados. E aí ele construiu vários conceitos a respeito disso, né? E entre os conceitos mais estudados e que explica a questão do lucro do patrão, tá o conceito da mais-valia, né? A mais-valia é um conceito que mostra que o empregado, na verdade, ele produz muito mais do que aquilo que o patrão paga para ele. E aí, obviamente, né, se ele vai conseguir, através da descoberta de novas tecnologias, né, você teve aí a descoberta de novas fontes de energia, a mudança do carvão vegetal, né, e da própria energia hidráulica, né, que era utilizada na época, foi substituída pelo carvão mineral, né, e logo na sequência siderúrgica, né, a própria indústria automobilística, né, do início do século XX, enfim, esse capital industrial, ele vai gerar uma nova relação, né? E nessa nova relação, a única diferença, basicamente, é que antes era colônia e agora são países independentes, né? E antes você tinha as metrópoles, agora são os países ricos. Mas a relação continua a mesma. E, claro, você teve a evolução dos processos, né? Para os países pobres, o produto já industrializado num valor agregado maior, né? Então vocês vão perceber que houve uma mudança tecnológica, uma mudança no capitalismo. O capitalismo antes, né, que era mercantil, agora passa a ser industrial. Você já não tem mais a escravidão, você já tem pouquíssimos países ainda como colônias, né? A grande maioria já obteve a sua independência, mas a relação desigual ainda continua, né? Esses países que antes haviam sido países colonizadores, as metrópoles, eles têm que ficar bem claro para você, porque, né, ninguém agora deixou de colonizar porque é bonzinho, né? Ou simplesmente a escravidão acabou porque todo mundo é bonzinho. Não, é porque houve, na verdade, uma necessidade de que esse novo mercado criasse novas formas de gerar demanda. Demanda por quê? Por consumo. Então, se você tem demanda por consumo, você tem produtividade. Então, você cria produtividade e cria demanda. E aí você vai criando o quê? Uma cadeia para que o lucro seja cada vez maior. No início do século XX, a gente vai ter assim, uma grande ascensão. Antes da Primeira Guerra, vai ter uma grande ascensão do modelo industrial, principalmente na indústria automobilística. E aí a gente não pode deixar de citar um cara chamado Henry Ford, né? Foi um engenheiro muito importante para o capitalismo industrial e para esse momento. Por quê? Porque ele criou um novo método de produtividade para a indústria, que foi o quê? A produção em série, né? A linha de montagem. E, claro, ele vai fazer com que você aumente a produtividade, há uma tendência natural de você aumentar o lucro, né? Por quê? Porque você vai ter mais produto para você negociar, né? E isso realmente vai perdurar durante um bom tempo. Porém, a gente vai ter aí nesse meio tempo, a gente tem duas grandes guerras. Uma que vai de 1914 a 1918 e a última guerra, que foi a Segunda Guerra, que vai de 1939 a 45. E esses dois momentos são momentos que vão abalar bastante a economia do capitalismo industrial. Porque o capitalismo industrial
ele é baseado em demanda, né? E nessa época, os países que eram considerados pobres, eles ainda não eram industrializados. Então, eles dependiam de tudo aquilo que os países ricos produziam, né? Final da década de 20, a gente vai ter um momento no mundo onde esse modelo de produção fordista ele vai entrar em decadência. Né? Por quê? Porque o mundo já estava fragilizado economicamente por conta da Primeira Guerra Mundial. Né? E aí você tinha o modo de produção fordista a todo vapor, produzindo até ponto de gerar um excedente. Excedente esse que não foi absorvido pelo mercado. Né? E aí a gente teve um fenômeno chamado o crack da Bolsa, né, de Valores de Nova York e que levou a um efeito dominó nas bolsas de valores, a chamada crise de 29 ou a Grande Depressão, né, de 29. Eu não vou nesse vídeo falar muito sobre a crise de 29, mas se você quiser pesquisar, beleza? Eu devo fazer um vídeo só sobre a crise de 29, mas o que é importante nesse momento é você entender que esse período do capitalismo industrial até o capitalismo financeiro e aonde vai nascer mercadorias de baixo valor agregado, né, produtos primários, para os países ricos industrializados e eles, por sua vez, enviando produtos com maior valor agregado industrializados para os países pobres, né, e dependentes na questão industrial desses países ricos. Né? No próximo vídeo, que será o vídeo da Divisão Internacional do Trabalho, parte 3, a gente já vai falar dos países pobres, né, que vão se tornar países subdesenvolvidos através da industrialização, né, também conhecido como industrialização tardia, industrialização dos países pobres, tá? E vocês vão ver que a relação desigual ela permanece, beleza? Até lá.